Boa noite novamente, irmãos. Boa noite também para quem neste momento está acompanhando a nossa transmissão. Esta noite nós iremos tratar sobre o perdão e já convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4. Tentaremos fazer uma breve meditação neste momento e enquanto nós estaremos fazendo a exposição, que os irmãos permaneçam em oração. Jonas capítulo 3, versículo 1 em diante. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que te ires assim, Jonas? E então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela saiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Me é melhor morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tivesses tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens
que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Numa outra oportunidade que nós tivemos, nós já falamos sobre alguns pontos interessantes desse livro de Jonas. Lembram? Nós falamos sobre ele, sobre quem era Jonas, do que Jonas havia feito, né? E que Jonas ele tinha uma missão numa terra estrangeira. E nesta noite nós vamos abordar novamente sobre os fatos que acabamos de ler, que podem nos revelar muitas curiosidades e principalmente nos fazer ver o quão nós somos parecidos com Jonas e o quão o relacionamento de Jonas de Jonas com Deus também se parece o nosso relacionamento com Deus. Ao lermos esse livro, principalmente esses últimos capítulos que nós lemos, nós podemos observar um ponto-chave que estava acontecendo aqui nesses fatos entre Jonas, a situação que se encontrava e Deus falando com Jonas, os quais nos é ensinamento e também ensinamento que Deus estava dando para Jonas e que o fato de Jonas deveria entender de tudo aquilo que estava acontecendo, de tudo aquilo que estava se passando. O que Jonas tinha que entender daquela situação? Se nós formos olhar para tudo aquilo, nós vemos que um homem, apesar de ter sido desobediente lá atrás, Jonas voltou para o caminho e resolveu ir até a cidade de Nínive, conforme o Senhor havia mandado, e ele foi lá e pregou a mensagem de Deus. Só que nós podemos observar também que dos fatos, é que ainda assim, apesar dessa atitude de Jonas, de ter obedecido a Deus e de ter ido pregar a cidade de Nínive, ainda não havia uma completa mudança de coração da parte de Jonas. Ele foi porque ele teve medo, não por uma mudança de coração. Ainda faltava essa mudança no coração de Jonas. E Jonas, ele odiava tanto aquele povo para quem o Senhor mandou ele pregar, os ninivitas, que creio eu que ele odiava no âmago do seu coração aquele povo e desejava que, de certa forma, todos eles fossem destruídos por Deus. Era esse o desejo do coração de Jonas. Nós vemos que lá no capítulo 3, versículo 4, Jonas chegou a anunciar: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Porém, passados 40 dias, o que aconteceu? Nínive ainda não havia sido destruída. Aquilo que Jonas pregou não se cumpriu. Nínive não havia sido destruída. E isso porque, ao lermos o versículo 10 do capítulo 3, nós vemos que o povo se arrependeu dos seus maus caminhos. O povo se arrependeu da sua rebeldia, inclusive o rei. E nós vemos que Deus viu isso, né? No versículo 10 do capítulo 3, Deus viu o que eles fizeram e como eles abandonaram o caminho que eles estavam seguindo. Então, imediatamente, Deus se arrependeu e não destruiu aquela cidade como ele havia mandado Jonas anunciar. E a partir de então, nós vemos uma pessoa completamente irada pela atitude que Deus teve, pela atitude de perdão que Deus teve. Jonas ficou completamente irado por isso. Porque ele sabia, desde o início, por isso que Jonas fala, porque ele sabia que Deus é clemente. Jonas, ele era ciente de que Deus, e ciente do caráter de Deus, ciente do quanto Deus é misericordioso. E ele alegou, como razão dele ter fugido essa clemência. Ele alegou que essa foi a razão de ele ter fugido para Tarsis,
porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ele sabia que Deus é clemente, então ele tem no seu coração o bem-estar do homem. Ele sabia que Deus deseja tirar o homem do pecado. Até mesmo Israel, irmãos, não teria se formado se Deus não fosse gracioso para com seus filhos, desde o começo. Desde lá de trás, quando do livramento da escravidão, desde lá de trás do livramento da opressão, da fome, da destruição. E que isso é uma clara evidência, sim, do amor de Deus para com o homem, para com o pecador. Isaías capítulo 30, versículo 18. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós. E por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. E bem-aventurado todos aqueles que esperam nele. Esse é o caráter de Deus. Um Deus de equidade. Um Deus que espera por aqueles que se arrependem. E o Senhor perdoa os pecados porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Deus, irmãos, de fato, ajuda aqueles que demonstram arrependimento genuíno do pecado e ajuda de fato aqueles que confiam nele. E é por isso que nós sabemos, lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, que o profeta nos diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mas sabemos também que aqueles que não confiam no Senhor, de todo o teu coração, aqueles que se estribam em seus próprios entendimentos, são pessoas orgulhosas, teimosas demais para serem facilmente disciplinadas. E é por isso que Deus, às vezes, ensina essas pessoas pelo caminho mais duro. Ensina essas pessoas pelo caminho mais duro, expressando o seu descontentamento com o pecado. E após isso, nós vemos então que o profeta Jonas, ele ficou tão abatido, que ele desejou morrer. Olha como estava o coração de Jonas. Ele desejou a morte. E diante disso, o Senhor viu a atitude de Jonas. Como seu servo podia ser tão impiedoso. Como seu servo podia ser uma pessoa tão impiedosa de desejar a morte dos seus inimigos, mesmo sabendo que Deus é misericordioso. Jonas capítulo 4, versículos 5 e 7, nós vemos que Jonas, ele saiu e sentou-se num lugar no leste da cidade, conforme a instrução, e ali ele construiu um abrigo para ele, um lugar para ele ficar, né? E ele sentou naquela sombra. E o que ele esperou para ver? Ele esperou para ver a destruição da cidade, o que ia acontecer com a cidade. Essa era a expectativa. E então o Senhor Deus propositalmente fez crescer uma boboreira, né, uma planta sobre Jonas, para dar sobre a sua cabeça, né, para e livrar do calor que fazia. E Jonas, ele se alegrou muito com aquilo. Uma condição muito boa para ele, né? Ele se alegrou. Só que nós vemos que na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme para atacar a planta e a planta secou. A planta morreu. Então, após o ocorrido, quando Jonas
percebeu, né, chegou ao ponto de não suportar o calor, na verdade, qual foi a atitude de Jonas novamente? Clamou pela morte pela segunda vez. Clamou pela morte pela segunda vez. A primeira vez ele desejou morrer por causa do desespero íntimo dele, né, por ver que Deus havia perdoado. E a segunda vez, nós vemos que ele clamou a Deus por causa do seu desconforto físico. Era isso que Jonas estava sentindo. Ele clamou a Deus desesperadamente pela situação física dele ali, pelo seu conforto, que já não estava mais bom por causa do calor. E o que nós vemos disso aqui tudo? Nós vemos um homem, né, Jonas, um homem que estava mais preocupado com o seu próprio bem-estar físico do que com aquelas almas que poderiam se perder. Ele estava mais preocupado com o bem-estar físico dele, com a situação que ele estava passando ali, do que com aquelas almas que poderiam se perder. E nós, irmãos? A pergunta que devemos fazer para cada um de nós, em nossos corações, no nosso íntimo, é: até que ponto nós entendemos que nossos inimigos também merecem perdão? Até que ponto nós entendemos que os nossos inimigos também merecem perdão? Sondando o mais profundo do nosso coração, nós estamos bem com nossos inimigos recebendo misericórdia? Recebendo perdão da parte de Deus? Analisando o profundo do nosso coração? Isso é um problema que muitos de nós temos hoje. É um problema que muitos de nós temos. Nós esquecemos que um dia nós recebemos misericórdia. Nós esquecemos. E que nós recebemos uma misericórdia de uma forma imerecida, porque nós não merecemos. E nós nos esquecemos disso. Ao não querermos que os outros recebam misericórdia, nós deixamos de lembrar as grandes misericórdias imerecidas que nós recebemos de Cristo. Nós deixamos de lembrar que não merecemos misericórdia mais do que qualquer outra pessoa. E quando o homem ele age para com os outros, segundo a sua própria justiça, segundo o seu próprio senso de justiça, na verdade, ele muitas vezes pede que Deus não perdoe. E isso porque todos os homens são pecadores. E pelo fato de não haver ninguém que obedeça sem nenhum defeito ou omissão todos os mandamentos, e porque também não existe ninguém que possa manter-se puro de todo e qualquer pecado, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação, seja em coração, ou seja na vida. Salmo 114, 2 e 3, nós vemos que desviaram-se todos e se fizeram imundos. Todos nós, irmãos, carecemos deste perdão. Porque todos se desviaram e são imundos. E não há quem faça o bem. Não há um sequer. E é por isso que o homem precisa de perdão eficaz diante de Deus e diante dos homens. Nós podemos dizer que todo homem necessita de perdão diante de Deus. Amém? Amém. Os cristãos que conhecem esse perdão devem ser os primeiros na terra. Antes mesmo dos anjos com quem não há perdão, exercitar o perdão para com o próximo.
Não é verdade? Amém. Nós devemos ser os primeiros, até mesmo antes dos anjos, porque os anjos não recebem perdão. E nós recebemos. Amém. E nós temos que exercitar o perdão para com o próximo. Amém. Nós vemos Deus perguntar para Jonas, lá no versículo 11 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11. E Deus perguntou para Jonas: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e há muitos animais? Não hei eu de ter compaixão? Nós não conseguimos saber o que se passa no coração e na mente de Jonas, mas isso deve refletir em nós hoje. Amém. Devemos refletir sobre o direito de Deus de nos mostrar misericórdia a quem quer que Ele escolha, até mesmo aos nossos inimigos. E a forma como nós respondemos a essa pergunta não afeta apenas os nossos corações e vidas, mas também afeta a vida daqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. A forma como respondemos afeta aqueles que estão ao nosso redor. Se nós não estivermos cientes da nossa própria necessidade de misericórdia, nós não estaremos dispostos a estender misericórdia ao próximo. Nós não devemos nos esquecer que o aviso divino foi Gênesis 2:17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Isso foi um aviso divino de Deus para quem? Para Adão, para o homem. E o que o homem fez? Ele foi lá e comeu. Ele recebeu o aviso, mas ele foi lá e comeu. E por isso, por essa atitude, veio a morte a todos os homens. E é por isso que nós encontramos na Bíblia que todos pecaram. E essa morte é uma morte física e uma morte espiritual. Não é só a morte física, mas também a morte espiritual. Porque Deus é um ser espiritual. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os homens que o adoram em espírito e em verdade. A partir do momento em que o homem desobedeceu, ele teve uma morte espiritual. E em sua morte espiritual, o homem não consegue adorar a Deus, porque os que adoram verdadeiramente a Deus, adoram em espírito e em verdade. O homem, então, continua sendo um ser espiritual, mas ele é morto para Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, nós vemos que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Por causa da morte espiritual. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então nós vemos que o homem merece a morte eterna por ter pecado contra o eterno, santo e bom Deus. E o preço devido ao pecado é uma condenação judicial. É uma verdadeira condenação judicial. A ira de Deus é sobre todos aqueles que estão fora de Cristo. A ira de Deus é sobre todos aqueles que estão fora de Cristo. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que está fora de Cristo, aquele que não crê no Filho, ele não verá a vida. Irmãos, não tem nada mais claro que isso. Se você está fora de Cristo, você não verá a vida.
E não tem meio termo. Não verá a vida. Mas o que você verá? A ira de Deus. E a Bíblia é enfática em dizer: a ira de Deus sobre ele permanece, sobre aqueles que estão fora de Cristo. E o maldito homem pecador, ele vai para o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o destino para aqueles que estão fora de Cristo. Ele vai para o lugar preparado para o diabo e seus anjos. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isto é, aqueles que não estão em Cristo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o destino. E nesse lugar não há descanso. Não vai ter sombra fresca igual Jonas queria. E se angustiou porque ele passou um calorzinho. Vamos falar a verdade, né, irmãos? Lá não vai ter descanso. Não vai ter sombra. Porque nós encontramos na própria Bíblia que o diabo ele será atormentado dia e noite para todo sempre no lago de fogo. Apocalipse 20, 10, quem quiser depois vai lá ver. E a Bíblia descreve que esse lugar é um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9,44, anotem depois para os irmãos lerem. O lugar para onde o maldito pecador irá revela o seu grau de dívida com o pecado. E quando nós pensamos no perdão que nós devemos dar ao homem, aos homens que fazem mal contra nós, nós devemos nos lembrar de que a dívida da qual nós somos perdoados em Cristo Jesus vai muito além da dívida que um mero homem possa ter para conosco. Olha de onde nós fomos tirados, irmãos. Nós somos livrados de um lugar onde não há descanso, de um lugar onde há tormenta dia e noite, para sempre, e um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Comparando a esse perdão que nós recebemos ao perdão que nós damos para o nosso inimigo, ou os que estão ao nosso redor que nos fazem mal, quão grande é esse perdão que nós damos? É tão grande assim? Se Deus, através da graça, perdoou-nos de uma dívida que é a condenação eterna, o que está nos impedindo, então, de perdoar aquele que nós temos responsabilidade de perdoar? O que nos impede de perdoar? O perdão que vem de Deus mostra o quanto Ele abomina o pecado e o quanto Ele ama o pecador. E o meio pela qual se obtém o perdão é estar, como nós vimos, em Cristo. Porque foi Jesus que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E se Deus, para perdoar em tempo, um rebelde e incapacitado inimigo, porque nós éramos inimigos de Deus, se Deus, para perdoar um rebelde, incapacitado e inimigo, Ele deu o seu Filho, que ainda antes da fundação do mundo era o seu deleite, Deus abriu mão de seu Filho, porque nós não devemos perdoar-nos uns aos outros quando nós temos queixas. Do que nós temos que abrir mão? Eu sei que é fácil a gente nutrir rancor contra as outras pessoas, é fácil. Até mesmo entre irmãos e irmãs em Cristo, é fácil nutrir rancor. E Jonas desafia o nosso coração duro e amargo com a realidade de que nós não merecemos a misericórdia de Deus mais do que qualquer outra pessoa. Se você é cristão de há muito tempo, isto é, há muito tempo sendo cristão, para falar a verdade, irmãos, nós sabemos que é fácil perder a sensibilidade
e a consciência do quanto nós somos indignos da graça e da misericórdia de Deus, porque nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos. É tentador pensar que nós estamos em um estado neutro aos olhos de Deus, que depois, uma vez salvo, tudo bem, nós estamos neutros. Que nós não somos pessoas tão ruins assim, o quanto pensamos. Só que a realidade do Evangelho é que Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos. E precisamente porque Cristo morreu por nós quando nós éramos seus inimigos, é que nós vemos o seu grande amor incondicional, que por nós foi demonstrado. Ele não veio e morreu por aqueles que tinham tudo. Não foi isso. Porque aqueles que eram mais justos, por aqueles que eram mais justos do que os seus vizinhos, Jesus não veio para esses. Ele veio para pecadores. Jesus mesmo nos ensinou, Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 47. E essa é uma das mais lindas lições de Jesus. E ele disse: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso estava na lei. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se vocês amardes os que vos amam, que galardão tereis? Se você ama quem ama você, que galardão, que benefício você tem disso? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Não fazem os publicanos também assim? Irmãos, são palavras que podem soar muito difíceis para nós hoje, não é verdade? Como poderemos amar os nossos inimigos? Orar por aqueles que nos maltratam? Fazer bem para quem nos odeia? Como pode? Na verdade, quando nos aproximamos de pessoas que não nos agradam, ou até mesmo de pessoas que nos maltratam, qual que é o nosso desejo? Nosso desejo é que essas pessoas desapareçam da nossa frente, não é verdade? Suma da nossa frente. Fique longe de nós. Essa seria, sim, a nossa primeira atitude. Mas, atitude do homem natural. Como cristãos, qual seria a tarefa a ser feita? Qual seria a tarefa a ser feita como cristãos? Como Jesus falou, é muito fácil, né, amar quem são sempre bondosos e agradáveis. É fácil. É muito fácil amar aqueles que nos elogiam, aqueles que nos dão prazer de estarmos na sua presença, né? Pessoas agradáveis. Pessoas que não nos contrariam. É fácil amar essas pessoas. Mas Jesus também sabe que nós temos a capacidade de amar aqueles que nos fazem mal. Por isso que Ele nos instrui dessa forma. Nós temos essa capacidade. Para amar, nós precisamos perdoar. Amar não significa fingir perdão. Amar não significa fingir perdão. Porque o verdadeiro perdão, ele brota do fundo da nossa mente e do nosso coração. Nós podemos até falar com uma pessoa, mas ao mesmo tempo nutrir por ela uma certa antipatia.
Porém, nós vemos que primeiramente é melhor que nós amemos em nossos corações, antes de nos aproximar ou antes de qualquer outra atitude. E encarar essa nossa responsabilidade, irmãos, que é perdoar os que vêm nos pedir perdão, é vital, é necessária. É nossa responsabilidade. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Por amor. Por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Então, por amor, nós perdoamos. E nós perdoamos por amor, para que nós não sejamos vencidos por quem? Por Satanás, que vai se aproveitar da situação. Por isso que Paulo diz ainda, porque nós não ignoramos os seus ardis, porque nós não ignoramos o quanto Satanás é astuto, o quanto ele vai se aproveitar da situação. Devemos nos lembrar, então, que a base do perdão entre os cristãos é o próprio Cristo. Hoje eu estava lendo um artigo em que foi feita a seguinte pergunta: como posso crescer para ser mais tolerante? Porque eu acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades. Como posso crescer para ser mais tolerante? E o escritor deste artigo, ele chama Eric Raymond, e ele respondeu da seguinte forma: primeiro, lute com o peso do pecado pessoal. Lute com o peso do seu próprio pecado, primeiramente. Lembre-se de que temos mais em comum com aquele que pecou do que nós gostaríamos de admitir. Nós temos mais em comum com o próximo que pecou contra nós do que nós realmente nos admitimos. Lance tudo à luz do nosso relacionamento com Deus. Lance tudo à luz do seu relacionamento com Deus e lembre-se do servo que foi muito perdoado. Mas ele não conseguiu perdoar os outros. Lembram? Do servo que foi muito perdoado, mas ele não conseguiu perdoar os outros? Nos foram perdoados 10.000 talentos. Certamente nós podemos crescer para ser mais tolerantes com as ofensas contra nós. E segundo, maravilhe-se com a dádiva do perdão total de Cristo. Em Cristo, cada pecado foi lavado. E o nosso boleto da dívida, que era um verdadeiro boleto dos mais grandes e caros que nós possamos imaginar, nosso boleto de dívida foi completamente cancelado. Por cima da nossa conta, dessa nossa dívida, nós podemos ler, em cima do nosso boleto escrito, nós podemos ler uma declaração divina. E essa declaração assinada com sangue. Pago integralmente. Então agora não resta condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Estamos perdoados na cruz. Amém. Amém. E que este seja o modelo e a motivação para o nosso perdão. Amém. Terceiro, descanse na sabedoria de Deus. Nós não entendemos porque coisas ruins acontecem conosco ou que acontecem com os outros. Nós não entendemos. Mas nós sabemos que Deus nos promete trabalhar
justamente porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, contribuem para o bem daqueles que são chamados para o seu propósito. Então nós devemos descansar nisso. E finalmente, nós devemos exultar, nós devemos nos alegrar com o privilégio de conceder o perdão, com esse privilégio que nós temos de perdoar. Amém. Quando nós perdoamos os outros, o que nós estamos fazendo? Nós estamos magnificando o Evangelho, não é? Nós estamos honrando o Evangelho de Cristo. Nós estamos declarando que há algo mais importante do que o nosso egoísmo neste mundo. Nós estamos declarando que há algo mais importante do que nós imaginamos a benefício próprio. Nós estamos declarando o valor de Cristo e os seus mandamentos. Nós estamos mostrando o poder de uma vida transformada no Espírito Santo. Por isso que nós devemos nos alegrar em conceder perdão, em perdoar. Amém. Estamos mostrando o poder de uma vida transformada no Espírito Santo. E quão grande, irmãos, é dar o perdão aos outros a partir do amor que estendeu o perdão a nós. Quão grande é isso? O perdão de Deus para nós mostra como e por que nós perdoamos os outros. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos.